Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui mais uma vez diante da palavra para compartilharmos com vocês um pouco da palavra nesse dia. Hoje vamos falar no livro de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas do Velho Testamento, contemporâneo de Jeremias, viveu na época do exílio, uma época muito difícil, quando o povo de Israel estava sob o domínio da Babilônia através do rei Nabucodonosor. Ezequiel foi caracterizado por tremendas visões e revelações de Deus quanto aos tempos futuros. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas visões, talvez a mais famosa, que está lá no capítulo 37, o famoso Vale dos Ossos Secos, quando ele retrata a situação terrível que estava o povo de Israel, um povo que estava disperso, um povo que havia perdido a sua identidade, não tinha mais a nação, não vivia mais junto, estava sob domínio de outros povos e totalmente fora da vontade de Deus, afastados de Deus por causa do pecado. Então é esse texto que nós vamos ver, Ezequiel 37, do 4 ao 8. Tá? E vamos ver o que a gente vai enfatizar aqui nesse dia. Diz assim o texto, 37, 4 para frente. Disse-lhe ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Depois, seguindo aqui, ele vai profetizar também para que o Espírito entrasse naqueles corpos que estavam sendo revivados, que estavam sendo restaurados ali, voltando à vida. Tremenda visão de Ezequiel, e o Espírito que o levou para ter aquela visão diz para ele o seguinte: profetiza sobre esses ossos, traz de volta a vida sobre esses ossos. E aí aqueles ossos vão se juntando, e os músculos vão aparecendo, os tendões vão se formando, aqueles ossos vão se tornando homens, recebem o Espírito e se tornam ali um grande exército. Essa era a situação do povo, longe de Deus, no exílio, no pecado, e aquilo que Deus faria, a restauração, o avivamento que Deus traria para aquele povo. É lógico que hoje nós temos também o poder da palavra para levarmos vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Isso é algo que a gente pode tirar daqui. Levar vida onde há morto. A Bíblia fala que Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E todos nós um dia ouvimos a palavra através de alguém profetizou sobre a nossa vida e passamos a viver. O ponto que eu queria enfatizar hoje é a questão do profetiza, como ele disse aqui. Profetiza sobre esses ossos. Fala, traz à tona a palavra de Deus, traz a palavra de vida, traz a palavra de esperança. Nós vivemos dias onde precisamos profetizar, onde precisamos trazer à lembrança das pessoas aquilo que Deus já nos prometeu, aquilo que Deus já nos falou através da palavra. São dias pesados, de tristeza, de desesperança, de incertezas, de medo, de dúvidas, de situações indefinidas na questão da saúde, na questão do emprego, na questão dos relacionamentos, do estarmos juntos, né? Parece que tudo estava indo bem, agora já parece que está voltando, a situação está se tornando novamente mais perigosa. E aí nós passamos a ter esse peso todo. E aí o que a Bíblia fala através de Ezequiel? Profetiza. Profetiza sobre aquele que está triste. Profetiza sobre aquele que está com medo. Profetiza sobre a vida daquele que está inseguro. Profetiza sobre a vida daquele que está enfraquecido, daquele que está distante, daquele que está deprimido. O poder da palavra pode trazer vida
aonde não há vida, pode trazer esperança aonde há desesperança, pode trazer alegria aonde há tristeza. Será que nós temos usado a palavra nesses dias, seja aí pelos meios tecnológicos ou pessoalmente, mas será que nós temos nos acomodado, nos acovardado e nos fechado no meio dessa situação, dessas cargas e problemas, ou temos usado essa poderosa arma que Deus nos deu, a palavra, para ser dita, para ser proclamada, para trazer a esperança onde não há, para trazer vida onde essa vida tem se dissipado, onde essa vida tem se perdido. O que tem saído da nossa boca nesses dias? E eu escuto, e muitas vezes eu até falo certas coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade. Quando eu vejo, a minha tendência é o negativismo, é o pessimismo. Quando eu vejo, eu estou falando coisas que não estão edificando. Então nesses dias a gente vai escuta falar agora, puxa vida, hein? Esse ano é para esquecer. Nossa, ainda bem que está acabando. Esse ano foi perdido. São palavras que não correspondem às palavras que devem sair da boca daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm Jesus como seu dono. O ano não foi perdido e nem deve ser esquecido, porque, independente do que aconteceu, Deus estava comigo, passando comigo esse tempo. Primeiro porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse, com seus planos, com seus propósitos mais elevados do que os nossos, querendo algo das nossas vidas através dessa situação. Então, não foi perdido e não deve ser esquecido. Ele permitiu e também Ele esteve conosco, está conosco, nos ajudando a passarmos por tudo isso. Por isso, em meio a tudo isso, temos que profetizar palavras positivas, palavras edificantes, palavras que possam trazer à tona nas nossas vidas aquilo que de positivo foi trazido com todas essas situações. Temos que ter uma visão diferente. Não podemos ser como o mundo, não podemos ver apenas o negativo, mas temos que falar e vivenciar as coisas positivas tiradas daquilo que aparentemente é negativo. Queridos, a palavra de hoje para você e para mim é a seguinte: profetiza. Profetiza a palavra de Deus. Profetizar é transmitir aquilo que Deus te mandou falar. É transmitir aquilo que Deus já deixou falado e registrado na sua palavra. Nós, como filhos de Deus, somos seus profetas, somos seus porta-vozes, somos aqueles que têm a verdade revelada para transmitirmos àqueles que ainda não têm ou que ainda não conhecem. Que isso seja realidade na sua vida nesses dias, nesse final de ano, que aproveitemos esse momento de confraternização. Até um certo ponto não sabemos nem como vão ser essas confraternizações, mas um tempo de reflexão para que possamos trazer a palavra de Deus na vida de cada pessoa e enxergarmos o positivo. Usemos a nossa boca para sermos instrumento de vida, instrumento de paz e profetas do Senhor, não profetas do caos, mas profetas do Deus vivo, aquele que nos salvou e que, independente de qualquer situação, está conosco hoje e sempre estará. Essa é a palavra do dia. Eu quero te abençoar hoje, em nome de Jesus. Amém.